Olá, eu sou a professora Samara do curso Exatas e eu trouxe algumas dicas de redação para o vestibular da UNB 2017. Na dica anterior, nós estávamos analisando a introdução de um texto que tirou nota máxima, tá? Agora nós vamos analisar o desenvolvimento desse texto. Gente, quais são os aspectos do desenvolvimento? Primeiramente, a UNB, nos últimos anos, pelo menos, ela está colocando 3 tópicos para cada tema. Então, ela te dá lá o tema, por exemplo, guerras, derrota para a humanidade, que foi o tema passado, e ela dá 3 tópicos. Então, o primeiro tópico foi motivações para as guerras. É interessante que você escreva 3 parágrafos de desenvolvimento se ela te der esses 3 tópicos. Por quê? Porque fica mais fácil para você. Tá? Mas não é obrigatório você fazer isso. Se você quiser, também pode colocar 2 tópicos em um parágrafo só, se você souber relacionar aqueles 2 tópicos, tá? Mas o mais fácil de se fazer e o texto fica melhor, mais organizado, é assim, cada tópico, né, para cada tópico, um parágrafo de desenvolvimento. Então vamos analisar o desenvolvimento desse texto de um aluno nosso que tirou nota máxima. O primeiro tópico que a banca colocou lá foi motivações para as guerras. Então vamos ver aqui, ó. Segundo o Dicionário de Relações Internacionais de Guilherme Silva e Williams Gonçalves, guerras são motivadas por interesses considerados essenciais. Gente, aqui houve um errinho, tá, de acentuação, mas tudo bem, tá? Nenhuma redação nota máxima é perfeita. Então aqui, ó, nesse primeiro período, o que aconteceu? Ele já apresentou a ideia que ele vai desenvolver, as motivações para as guerras, tá? No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia mundial. Aqui, gente, ele deveria ter colocado também um ponto final, tá? Por quê? Porque aqui ele já vai começar um novo período. Então, na Guerra do Vietnã, o interesse dos vietnamitas era conquistar a soberania e independência. Então, aqui, gente, o que aconteceu? Ele fez exatamente o que a banca pediu. A banca não pediu motivações para as guerras? Foi assim que ele fez. Então, aqui ele colocou... fez um tópico frasal apresentando as ideias que ele ia colocar, né, motivações para as guerras, e depois ele entrou com os exemplos, tá? E como eu já falei em outra dica, é interessante que você coloque para cada parágrafo pelo menos um exemplo. Só que aqui, como a banca pediu o quê? Motivações, né, no plural, ele colocou aqui 2 exemplos. Então, colocou aqui a Guerra Fria, né, e a Guerra do Vietnã. Tá? Então, ele colocou 2 guerras, né, como exemplo das suas motivações, né, exatamente o que a banca pediu, tá? E ele tirou nota máxima aqui nesse quesito. No próximo parágrafo de desenvolvimento, ele colocou assim: é inegável que as guerras, especialmente as do século XX, proporcionaram inovações científicas fantásticas. Então, gente, o segundo tópico era o impacto da evolução do conhecimento nas guerras. Então, aqui ele está falando exatamente sobre isso aqui, tá? A evolução, né, do conhecimento nas guerras e o seu impacto, beleza? Durante a Segunda Guerra Mundial, mentes brilhantes se engajaram no Projeto Manhattan, programa americano que desenvolveu a bomba atômica, para desenvolver tecnologias nucleares. Obviamente, o uso da arma nuclear foi um ato extremamente desumano. Entretanto, posteriormente, os estudos realizados possibilitaram o uso da radioatividade para a geração de energia. Então, aqui ele está falando o quê? Do impacto do conhecimento, da evolução do conhecimento nas guerras, né? Ele fez o quê? Colocou um exemplo aqui, né, da Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, né, desenvolveu como que isso aconteceu, né, explicou direitinho, de forma organizada, com períodos não muito longos, né, ele fez também uma conexão aqui entre uma ideia e outra, então o texto atendeu de novo ao que a banca pediu. Aí o terceiro tópico, gente, era o seguinte: a guerra como derrota para vencidos e para vencedores. Então ele desenvolveu assim: toda guerra deixa um saldo negativo.
tanto para o vencido, quanto para o vencedor. O prejuízo dos vencidos é sempre mais evidente. Então aqui, gente, ele colocou, fez um tópico frasal apresentando as ideias que ele iria colocar, né, que ele ia desenvolver. Isso é essencial para organizar o texto, tá? Aqui ele poderia ter colocado um ponto final. Ficaria legal, tá? Ficaria mais organizado o texto. O genocídio comandado por Hitler, a morte de milhares de civis, não tem acento, tá? E a degradação ambiental causada pela bomba que atingiu o Japão são exemplos de derrotas da humanidade. Então aqui, ó, ele fez exatamente o que a banca pediu. Desenvolveu essa questão da guerra como uma derrota e exemplificou, né? Ilustrou de forma bem completa, tá? Como a banca pediu, colocou mais de um exemplo. E fez exatamente o que a banca pediu aqui, ó, nos 3 tópicos. Então, desenvolveu aqui o primeiro tópico, motivações para as guerras. O segundo, o impacto da evolução do conhecimento nas guerras. E o terceiro tópico, a guerra como derrota para vencidos e vencedores. Ele não fez nem mais nem menos do que a banca pediu. Ele só fez exatamente o que a banca pediu. E é isso que você vai fazer. Até porque você só tem o quê? 30 linhas, tá? Então, no desenvolvimento, você vai procurar fazer isso. Colocar os tópicos que a banca está te pedindo, tá? Sem eliminar, não gostei desse tópico, não vou colocar na redação. Isso não pode acontecer, senão você vai perder muitos pontos, tá? Então, gente, a nossa dica sobre desenvolvimento foi essa.